Queridos, quero ler com os irmãos Efésios, capítulo de número 5. Leremos a partir do versículo de número 22. Efésios, capítulo de número 5. A partir do versículo 22, nós leremos até o versículo 29. E depois vamos pular para o capítulo 6 e leremos a partir do versículo 1. Quero desde já parabenizar os homens desta igreja por essa comemoração, porque temos acompanhado esse trabalho. O Marcelo tem se empenhado bastante, assim como aqueles que trabalham em conjunto, têm se engajado, têm comparecido às reuniões, e não só isso, têm orado, têm trabalhado para a glória do nosso Deus. Efésios capítulo 5, a partir do versículo de número 22, a palavra do Senhor fala-nos assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Amém? Vamos para o capítulo 6, versículo 1, onde o texto bíblico diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e da admoestação do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, te damos graças, ó Deus, pelo privilégio que temos, Pai, de podermos ler a tua palavra. Ó Deus, refletir sobre o que o Senhor já revelou, Pai, e fazê-lo com liberdade, porque o Senhor nos deu essa oportunidade, esse privilégio. Sabemos que em outros países, as pessoas, quando fazem o mesmo, sofrem hostilidade, sofrem violência, mas aqui temos essa liberdade e nós te louvamos, ó Deus. E pedimos a Ti, ó Pai, que Tu nos ensines, ó Deus, a aproveitarmos essa oportunidade e compartilharmos aquilo que compreendemos acerca da Tua palavra. Conduza-nos, ó Deus, neste momento, para que por meio da interpretação da Sagrada Escritura, ó Deus, fazendo com fidelidade, possamos aplicar para a glória do Teu nome. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esses dias, estava assistindo com o Christian o filme do Minecraft. Imagino que alguns pais devem ter feito o mesmo, né? Mas o que me chamou a atenção naquele filme foi que tinha um brutamontes lá, meu irmão, o Aquaman, né? O cara que fez o filme do Aquaman, um brutamontes, mas já começou que ele estava vestido de rosa. E ele reagia ao perigo de forma afeminada. E, além disso, ele parecia estar iludido com a ideia de que ele era capaz de resolver os problemas, era capaz de enfrentar os inimigos, mas isso era mera ilusão. Ele não era capaz de salvar o dia. Ele era, na verdade, um homem fraco, covarde, que procurava esconder a sua covardia diante daquela atitude, usando aquela atitude. E isso, irmãos, é sintomático, porque nós vemos que esse não é o único filme em que os homens são apresentados dessa forma. Porque, veja, as mulheres no mesmo filme, elas são apresentadas como fortes, elas estão dispostas a enfrentar o inimigo, elas lutam.
Quando nós vemos outros filmes, como por exemplo aquele desenho Os Incríveis, nós vemos que o homem também ali, ele se apresenta como forte, mas na verdade ele não é, ele é acovardado. Ele não salva o dia. E na verdade o dia é salvo nessas películas por mulheres ou crianças. Porque na verdade é isso que a cultura tem apresentado para nós. Um modelo de masculinidade fragilizado, acovardado, um homem iludido por uma ideia de masculinidade que ele não consegue pôr em prática. Mas, por outro lado, mulheres fortes que salvam o dia e que resolvem tudo, e isso causa estranheza para nós. E alguns, diante dessa estranheza, sentem saudade dos modelos antigos de masculinidade. Esses dias também estava assistindo com o Christian, falei, agora já vimos Minecraft, o Brutamontes vestido de rosa, vamos assistir agora Duro de Matar. Duro de Matar. Então bota aí para a gente fazer uma higiene mental. Então, Duro de Matar, meu irmão, uma brabeza tremenda, né? O camarada salva o dia, ele resolve tudo, ele se quebra todo, mas ele resolve tudo. No final ele é o herói, e você vê, e ele cumpre o que promete. Mas, irmãos, o que chama atenção é que nem o modelo do Minecraft e nem o modelo do Duro de Matar, irmãos, eles devem ser modelos para nós. Eles são modelos providos pela cultura. São modelos de masculinidade que não se alinham com as Escrituras. Nós, irmãos, vemos pessoas tentando responder ao avanço de um movimento que tem por propósito fragilizar o homem e feminilizar o homem. Nós temos a tendência de responder, irmãos, com essa masculinidade do passado, baseada no Schwarzenegger, Stallone, ou os mais novos, Jason Statham. Mas esse modelo de masculinidade, irmãos, do homem promíscuo, o homem que xinga palavrão, o homem que fuma, bebe e não se importa com nada, não é o modelo bíblico. Mas a verdade é que eu e você, nós temos um modelo melhor de masculinidade. Irmãos, a Bíblia apresenta Jesus como modelo de masculinidade. É interessante que Jesus nunca foi casado, mas ele é modelo para os maridos. Jesus, irmãos, nunca organizou uma igreja da maneira como nós organizamos. Jesus, ele é, de fato, o fundador da igreja, mas não nesse formato que nós temos hoje. Jesus não organizou. Isso foi se desenvolvendo. Mas ele é um modelo para o pastor. Olha que interessante. Jesus é modelo para mim e para você. E, sinceramente, ele é modelo até para as mulheres. Porque, como diz o apóstolo Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele diz, olha, façam como eu, imitem Jesus. Isso vale para homens e para mulheres. Mas, como estamos tratando aqui, irmãos, do aniversário da Rede de Homens, e propusemos o tema Jesus, o homem perfeito, nós queremos apresentar um modelo de masculinidade que nada tem a ver com a cultura, nada tem a ver com esses modelos apresentados para nós. Queremos apresentar o modelo de Jesus. Jesus, o homem perfeito. E à luz do texto que nós lemos, irmãos, nós vemos que Jesus, como homem perfeito, ele nos mostra como o homem deve ser como marido. Jesus é o marido perfeito. Veja, nós lemos no texto aqui que as mulheres devem ser submissas como ao Senhor. É interessante, irmãos, que tudo que é dito aqui, do versículo 22 em diante, tem relação com aquilo que foi dito antes. Nas nossas Bíblias, irmãos, há uma edição, a maioria das Bíblias aparece uma edição antes do versículo 22, como se esse trecho estivesse desconectado do que foi dito antes, mas ele está continuando a argumentação. E qual é a intenção de Paulo aqui? Eu quero chamar a sua atenção para isso. No versículo 18 de Efésios capítulo 5,
há uma afirmação aqui muito recitada. Paulo diz: e não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele faz essa afirmação, ele convoca os seus leitores a serem cheios do Espírito, a se apropriarem continuamente do Espírito, nesse enchimento contínuo, constante. E aí ele vai dizendo a maneira como isso deve acontecer. Ele diz: falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Veja, falando entre vós. Ele diz como deve ser a conversa de quem é cheio do Espírito. Quem é cheio do Espírito, irmãos, tem que falar das coisas do Senhor. Mas então ele prossegue dizendo, versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra traduzida como Senhor no versículo 20 é a mesma palavra do versículo 22, de maneira que o Senhor mencionado no versículo 22 é o Senhor Jesus Cristo. Isso indica que os nossos papéis, eles são definidos a partir da nossa relação com o Senhor. A nossa identidade mais básica, irmãos, é discípulo do Senhor. Essa é a nossa identidade mais básica. Nós não podemos ser caracterizados por aquilo que podemos realizar, mas pela identidade que nos foi conferida a partir do momento em que nos rendemos aos pés de Jesus Cristo. E tendo isso em mente, Paulo diz que a vida cheia do Espírito é uma vida de submissão mútua, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, daí em diante, ele vai dizer como essa sujeição se processa na prática. Ele diz, as mulheres, como as mulheres vão se sujeitar nesse relacionamento? Ele diz, vós mulheres, sujeitáveis a vossos maridos como ao Senhor. O termo aqui traduzido como sujeitar, ou se submeter, ou ser submissa, é um termo de origem militar, que no contexto militar significava entrar em formatura. Quem é militar sabe o que isso significa, entrar em formatura para obedecer os comandos daquele que comanda a formatura. Né? Entrou em formatura, assumiu a posição de sentido e vai dar o comando lá e ele cumpre. Isso no contexto militar. Mas, no uso não militar, esse termo indicava uma disposição voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade, de levar uma carga. Então, a submissão mencionada aqui é, acima de tudo, o reconhecimento da liderança de maneira voluntária. E aí, o texto diz no versículo 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Perceba, a mulher deve se submeter como ao Senhor, porque o marido deve agir como o Senhor. O Senhor Jesus Cristo é o modelo para o marido. É o modelo para o homem como marido, é a forma como ele deve ser. Mas é verdade também que essa submissão ela não é condicionada ao alinhamento do marido ao perfil de Cristo. Porque, de igual modo, irmãos, lá na frente, quando formos falar sobre os filhos, nós veremos que os filhos devem ser obedientes, irmãos, independente se os pais são perfeitos ou não. Nada aqui é condicional, são deveres particulares que têm a ver com a nossa relação com Cristo. Mas, irmãos, existe uma tendência de nós nos adaptarmos à cultura contemporânea e querermos, de alguma forma, fazer com que o texto diga aquilo que está em consonância com o que a cultura apresenta. Mas a verdade é que o sentido do texto ele não pode ser alterado no decorrer do tempo. O texto deve significar para nós o mesmo que significava quando foi escrito. Por isso, quando nós analisamos a Escritura, nós queremos encontrar, descobrir, acessar a intenção do autor. Nós queremos saber o que o autor quis dizer e não o que se adapta à cultura contemporânea. Porque, irmãos, o que o autor quis dizer aqui, sem forçarmos o texto, é que o homem, ele deve servir, deve se sujeitar, se submeter à sua mulher por meio da liderança.
Veja, o versículo 21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Irmãos, como Jesus liderava. Lá em Mateus capítulo 20, no versículo 20, 21, nós vemos que a mãe dos filhos de Zebedeu se aproxima e faz um pedido a Jesus, solicita que no reino de Jesus um se assentasse à direita, um dos seus filhos se assentasse à direita, outro à esquerda, e Jesus diz aos filhos de Zebedeu, olha, vocês não podem ser batizados com o batismo que eu sou batizado. Ele diz, não posso, podemos ser, ele está bom. Mas é o seguinte, se alguém entre vocês quiser ser o maior, seja vosso serviçal. No versículo 28 ele diz, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A liderança aqui, irmãos, ela tem como modelo a liderança de Cristo. É uma liderança servil, uma liderança de serviço. Não é o líder que vai ser servido, mas o líder que busca servir, que busca cuidar. Veja, o texto diz, compara, né, o cuidado do marido com a mulher com o cuidado com o seu próprio corpo. Versículo 29 diz, por quê? Nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Cristo é o nosso provedor, Ele nos alimenta espiritualmente, Ele provê alimento para nós, dia após dia, Ele fala ao nosso coração. Então, veja, quando nós não cuidamos do nosso corpo, o que acontece, irmãos? Se, por exemplo, alguém está com a glicose alta e cai dentro do doce, o que vai acontecer? Já está na faixa ali do pré-diabetes, daqui a pouco ele, vai para o diabetes. E depois vai aumentando. E há prejuízos em relação a isso. Então, da mesma forma, quando o marido não exerce o seu papel de cuidar, há prejuízos também. Se ele fere a sua mulher, é como se ele estivesse ferindo a si mesmo. Precisa cuidar. Sua mulher, como Cristo, cuida da igreja. Irmãos, Cristo é o Senhor da igreja. É o cabeça da igreja. Mas Cristo não é um déspota. Ele não está como um tirano governando a igreja. Mas em amor, Ele é o cabeça e Ele é também o salvador do corpo. Ele nos defende até de nós mesmos. Ele fala aos nossos corações, trazendo-nos de volta, quando por vezes tendemos a nos afastar. Ele guarda a sua igreja no decorrer do tempo, de modo que chegamos até aqui, porque Cristo nos conduziu. Até aqui nos ajudou o Senhor. O marido, ele deve agir como Cristo. O propósito disso, irmãos, é a glória de Deus por meio da santificação. Veja, o versículo 25 diz, vós maridos amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. O propósito do casamento, irmãos, é a santidade. O homem, como marido, deve estar engajado na santidade familiar. Como sacerdote do lar, ele deve zelar pela santidade da família. O lar deve ser um ambiente de adoração, um ambiente de prestação de culto e de conversa sobre as doutrinas bíblicas. Falamos sobre muita coisa, irmãos, mas precisamos falar sobre o Senhor. Precisamos conversar em casa sobre o Senhor, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Precisamos saturar as nossas mentes, irmãos, com a palavra de Deus. É importante investirmos nisso. Veja, não se trata de uma relação egoísta. A mulher, ela deve incentivar a liderança do homem, até porque uma liderança
tal como a de Cristo, irmãos, ela traz benefícios para ela, traz benefícios para o marido, mas sobretudo, ela glorifica a Deus. Porque, irmãos, nosso maior propósito, propósito para o qual nós fomos criados, é a glória de Deus. Então, somos casados para a glória de Deus. Eu me lembro quando o pastor Alexandre lá em Santíssimo celebrou o nosso casamento, se não me engano ele disse, eu os declaro marido e mulher, casados para a glória de Deus. Então é para a glória de Deus que nós casamos de fato, porque é isso que a Bíblia diz. Bom, a segunda coisa que quero destacar, irmãos, sobre Jesus, o homem perfeito, é que além de nos mostrar como o homem deve ser como marido, Jesus nos mostra como o homem deve ser como filho. Irmãos, cada elemento mencionado aqui em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 1, que é dirigido aos filhos, Jesus pôs em prática no seu ministério. Irmãos, Jesus, quando era criança, Jesus ali com seus 12 anos, naquele episódio em que os pais perdem Jesus. Jesus fica no templo, conversando com os doutores da lei. Nós vemos que, apesar dele estar ali tratando dos negócios do Pai Celestial, Jesus, o evangelista menciona, Lucas capítulo 2, versículo 51, que Jesus se sujeitava aos seus pais. Ele era sujeito, ele se submetia. E aqui o texto diz, irmãos, a maneira, primeiro o texto menciona lá, a maneira como as mulheres devem se sujeitar, porque o texto disse que a vida cheia do Espírito, no versículo 21, deve ser marcada por essa sujeição mútua, e diz como a mulher deve aplicar isso, como o homem deve aplicar isso. No capítulo 6 é dito como os filhos devem aplicar isso. Eles se sujeitam a partir da obediência. E Jesus obedecia os seus pais. Jesus, na verdade, ele obedeceu tanto os pais terrenos, quanto o Pai Celestial. Filipenses capítulo 2, versículo 8, texto que já lemos aqui, diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então Jesus, ele cumpriu isso na prática, irmãos. Mas além de obedecer os pais, Jesus honrou os seus pais. Em Marcos capítulo 6, versículo número 3, irmãos, Jesus é reconhecido como o carpinteiro. Os homens ali de Nazaré o reconhecem, não é este o carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, José. Eles não dizem filho do carpinteiro, mas eles dizem o carpinteiro. Porque Jesus, veja bem, Jesus, o próprio Deus encarnado. Irmãos, não tinha nada que José pudesse ensinar a Jesus, que Jesus não pudesse saber por si mesmo. Era o Deus encarnado. Mas ele assumiu a profissão do seu pai terreno, e dessa maneira ele honrou o seu pai, dando sequência àquele legado familiar. Nesse texto de Marcos 6:3, provavelmente José já estava morto. E agora Jesus havia assumido a oficina familiar, evidentemente para manter o sustento da família. Mas, veja, ele honrou o seu pai mantendo a sua profissão. E aí, irmãos, nós vemos aqui algo importante a mencionar, que esse texto fala como são os filhos cheios do Espírito Santo. Irmãos, não houve ninguém mais cheio do Espírito Santo do que Jesus. Em Lucas capítulo 4, versículo 1, o texto bíblico diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto. E lá ele foi tentado e resistiu à tentação. Não há ninguém na história mais cheio do Espírito Santo que Jesus. E Jesus pôs essas coisas em prática. Ele praticou para a glória de Deus. Isso é interessante, irmãos, porque o texto começa dizendo: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. É nessa relação com Cristo, relação com o Senhor Jesus, que nós vamos
alcançar esse ideal. E o texto diz porque isto é justo. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 20, o texto paralelo a esse texto, diz que isso é agradável ao Senhor. Então nós concluímos que a desobediência é desagradável a Deus. Se a obediência é agradável, a desobediência é desagradável. Por isso lá em Romanos, nós vemos no capítulo 1, quando vários pecados são mencionados, nós vemos que a desobediência a pai e mãe aparece ali. A partir do versículo 29 nós vimos isso. Irmãos, Deus espera que nós comecemos a exercitar a obediência em nossos lares. E é interessante, irmãos, que quando Paulo escreve a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1, ele diz a Timóteo que ele deve tratar as pessoas na igreja da mesma forma que ele trata as pessoas no seu lar. A gente costuma fazer um movimento diferente, né? Olha, você tem que agir na sua casa do jeito que você age na igreja. Mas a coisa não é assim, a ordem não é essa. Você deve agir na igreja do jeito que você age na tua casa. Paulo diz, olha, você não tem que repreender asperamente os anciãos, mas admoesta-o como a paz. Do jeito que você trata o seu pai, trata os anciãos, os mais velhos na igreja. As mulheres idosas como a mães. Trata como se fosse a sua mãe. Isso nos faz pensar, como que você tem tratado a sua mãe? Um homem de verdade, macho de verdade, ele precisa se preocupar com os cuidados que devem ser dedicados aos seus pais. Porque Jesus se preocupou com isso. Ele não só honrou os seus pais, assumindo a profissão de José, mas quando ele estava lá no alto da cruz, João capítulo 19, versículos 26 e 27, ele vira para o discípulo amado, que provavelmente era João, e diz, olha filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. E desde aquele momento, Maria foi recebida na casa de João. Jesus se preocupou com os cuidados da sua mãe, que agora ficaria sem o primogênito. Ele se preocupou com os cuidados com a sua mãe na velhice. Ele é um modelo para nós, irmãos. Modelo como filho, modelo como marido. Porque, por mais que às vezes o tempo tenha passado, irmãos, e às vezes a gente diga, olha, mas essa parte sobre o filho não tem a ver comigo, que eu não tenho mais pais, e eu já perdi os meus pais. Mas isso se aplica a mim, irmãos. Porque eu e você, todos nós que recebemos Cristo como Salvador, nós temos dois pais. Fomos privilegiados. Temos um pai terreno e um pai celestial. Jesus também tinha dois. Olha que interessante. E talvez você pense, mas por que Jesus precisava de um pai terreno, se ele já tinha um pai celestial que era perfeito? Irmãos, a Bíblia diz que Jesus veio para cumprir a lei. E a lei, no seu 5º mandamento, diz, honra teu pai e tua mãe. Para que Jesus cumprisse a lei, ele precisava ter pai e mãe. Então Deus chamou José para ser o pai de Jesus. Olha que interessante. Veja, eu e você, como filhos, nós devemos observar o exemplo de Jesus e honrar os nossos pais. É importante ressaltar ainda, irmãos, que obediência e honra são levemente diferentes. Mas eles estão conectados, mas são levemente diferentes. Nós obedecemos enquanto estamos debaixo de uma relação de dependência com os nossos pais. Mas a partir do momento que o homem deixa seu pai e sua mãe, e se une a uma mulher e se torna uma só carne, então agora ele não deve mais obediência, ele forma a sua unidade familiar, mas ele ainda deve honrar os seus pais. E o honrar implica também o cuidado na velhice, porque honrar tem a ver com amar, respeitar. Nós devemos ter uma preocupação, irmãos. Isso que eu estou fazendo, o que isso vai provocar aos meus pais? Se eu amo, se eu respeito, mesmo quando eles não estão presentes, eu devo ter a preocupação de honrá-lo.
será que com isso eu estaria honrando os meus pais? É algo que precisamos pensar. Mesmo depois da idade avançada, e talvez a memória do seu pai ainda permaneça, mesmo depois que ele partiu, as pessoas ainda lembrem do seu fulano de tal. E quando você cometer um deslize que desonraria o seu pai vivo, as pessoas vão lembrar, o filho do fulano de tal. É importante pensarmos nisso. Terceira coisa que quero destacar, irmãos, é que Jesus, como homem perfeito, apesar dele não ter sido pai no sentido biológico, genético no seu ministério terreno, ele apontou o exemplo de pai. Irmãos, nas 14 orações que Jesus fez, Jesus chamou Deus de pai. Foram 15 orações, em 14 ele chamou Deus de pai. Em Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus chama Deus de pai por 42 vezes. No Evangelho de João, 100 vezes. Jesus aponta para o Pai perfeito. Por isso ele diz em Mateus 5,48, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai celestial. Deus é o Pai perfeito, é a paternidade exemplar, é o Pai por excelência. Por isso, o capítulo 5 de Efésios, que nós começamos a ler do versículo 22, lá no versículo 1, diz assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ele é o Pai que nós devemos imitar. E Jesus apontou no seu ministério para esse Pai. E o texto bíblico aqui diz, versículo 4 do capítulo 6, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Irmãos, Deus como Pai, Ele nos apresenta uma disposição natural de nos corrigir, de nos instruir. O texto bíblico diz em João 14, 26, que Ele, nessa preocupação com a instrução, Ele enviou o Espírito Santo a nós para nos ensinar todas as coisas. Jesus disse isso, mas o Consolador, o Espírito Santo, volta por favor, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Veja, o Espírito Santo nos foi concedido visando a instrução, porque esse é o propósito do Pai. Mas o Pai também, como o texto diz aqui, esse criar aqui da ideia de todo o processo de desenvolvimento do Filho, criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Irmãos, essa é uma tarefa do homem. E talvez os irmãos se confundam, porque no português, a palavra aqui parece pais, e para nós, pais pode ser homem ou mulher, o pai e a mãe. Mas no grego aqui, irmãos, a palavra é específica para pai, é o grego pater, específico para pai. Porque quando a Bíblia diz aqui no versículo 1, sede obediente a vossos pais, a palavra empregada é outra. E quando diz, honra teu pai, pater, e a tua mãe, mater, que é o primeiro mandamento, versículo 2, há essa separação. Então é natural que compreendamos que no versículo 4, ao se utilizar o grego pater, a ideia é de que é uma responsabilidade masculina. Pesa sobre os ombros do homem o sacerdócio do seu lar. É a sua responsabilidade, meu irmão. Você não pode transferir essa responsabilidade. Ela deve ser cumprida observando a paternidade divina. Porque Deus, Ele age como esse Pai que cria na doutrina e admoestação. Veja, Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 5, o texto bíblico afirma o seguinte, e já vos esqueceste, e já estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por Ele és reprovado. Veja, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo que recebe
a todo filho que recebe. Amém, até aí. Então, a palavra traduzida ali como correção é a mesma que aparece no texto de Efésios 6,4, traduzida como doutrina, grego paideia. É a mesma palavra, que inclui tanto a ideia de instrução, como a ideia de correção, castigo, da vara, do reforço cognitivo. Não tem aquele reforço cognitivo? Né? Você dá uma instrução e depois você faz um reforço cognitivo. Né? Então a Bíblia orienta nesse sentido. E Deus faz assim. Deus nos dá esses reforços cognitivos que no passado aconteciam por meio de havaianas, né? Entre outros instrumentos, né? Mas só que o problema é que a cultura invadiu os nossos lares de tal maneira que nós nos afastamos disso. E passamos a condenar, elevando ao extremo, tratando como espancamento. Mas a Bíblia aponta noutra direção, irmãos. Mas o interessante também, irmãos, é que quando nós vemos a paternidade de Deus, tem um autor que ele escreveu talvez o único livro escrito por um teólogo que trata da adoção de crianças. O título é Adoção, sua extrema prioridade para famílias e igrejas cristãs. O autor Russell Moore. Ele disse que se nós atentássemos mais para a paternidade de Deus, nós compreenderíamos melhor a adoção. E é interessante, irmãos, porque Deus é o Pai perfeito, precisa ser imitado. Deus tinha o Filho perfeito, e Ele tem um Filho perfeito, o único Filho de Deus pela geração eterna. Ele não era infértil, mas Ele decidiu adotar a mim e você. Somos filhos por adoção. O único Filho pela geração eterna é Jesus Cristo. Eu e você fomos adotados por Deus. E é interessante, irmãos, que mesmo que tenhamos sido adotados, Jesus não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Hebreus capítulo 2, versículos 10 e 11, o texto diz isso. Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Em João capítulo 20, versículo 17, ele diz a Maria, olha, vai e diga meus irmãos. Porque, irmãos, a nossa filiação em relação a Deus, nós somos adotados, mas da perspectiva de Deus, nós somos filhos genuínos, legítimos. A nossa fraternidade não é falsa, não é arranjada, mas nós somos filhos de verdade. De maneira que, quando nós depositamos a fé em Jesus Cristo, como diz Gálatas 3:26, nós nos tornamos filhos de Deus. E como diz o versículo 29 de Gálatas 3, nós nos tornamos descendência de Abraão. Ou seja, nós somos parentes, irmãos, você é parente de Isaac, Jacó, você é parente de Moisés, de Davi, porque nós nos tornamos descendência de Abraão, por meio de Jesus Cristo. Quantos pontos de contato isso tem com a adoção? Uma criança adotada, irmãos, ela recebe os antepassados também dos adotantes. Assim como nós recebemos os antepassados por meio da fé. Fomos agregados a uma família e não tínhamos direito nenhum nisso. Nós fomos alcançados pela graça. Não fizemos esforço algum para que pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Mas Ele fez tudo, custou tudo a Ele. E nada para nós. De modo que a adoção, a nossa adoção, ela se deu por meio do sofrimento do adotante. E é interessante, irmãos, quando nós pensamos no processo de adoção, ele é doloroso. É trabalhoso. Aqueles que adotam, geralmente, eles vêm de um histórico já de frustrações. Porque a principal motivação para a adoção é a infertilidade. Então, a pessoa vem de tentativas da reprodução assistida e frustrações constantes nas tentativas. E ainda tem a espera, em razão da burocracia, espera anos para conseguir adotar uma criança. Então, quando a adoção se efetiva, é também com o sofrimento do adotante. Então, vemos nisso um ponto de contato, irmãos. Então, conhecendo a paternidade de Deus, nós vemos, irmãos, que há
base para uma teologia que nos leve a uma prática diferente, a enxergarmos, irmãos, que os adotados são filhos genuínos para a glória de Deus, porque nós somos adotados e nós somos irmãos por causa de Jesus Cristo. O nosso Pai Celestial nos dá um exemplo valioso. Ele nos ensina a sermos pais, porque o pai de verdade está preocupado com o desenvolvimento do seu filho na presença do Senhor. O pai que tem Deus como modelo está preocupado com esse desenvolvimento na presença do Senhor. Jesus é o homem perfeito, porque ele nos ensina como nós devemos ser como maridos, nos ensina como nós devemos ser como filhos e aponta para nós o modelo de paternidade que nós devemos seguir. Por isso, é com base na perfeição de Jesus que eu e você devemos conduzir as nossas vidas. Vamos orar. Senhor, te damos graças, ó Deus, pelo privilégio, Pai, de podermos refletir sobre a Tua santa palavra, de entendermos, ó Deus, aquilo que Tu queres nos apresentar a partir da Escritura Sagrada. Obrigado, Deus. Continua, Pai, a falar aos nossos corações, continua a nos conduzir, continua a abençoar a rede de homens desta igreja, Senhor, usando os Teus servos, para que em mais oportunidades, ó Deus, eles possam buscar o crescimento, o aprofundamento na Escritura, mas sobretudo a prática, Pai, a fim de glorificar-te. Ó Deus, é o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém.